Olá, caríssimos investidores! Estamos aqui para mais um Clube FII Entrevista. Dessa vez a gente tem aqui uma participação especial, como sempre é especial, mas é especial dessa vez também. Aqui estamos com a Tatiana, que vai falar um pouco a respeito dos fundos que ela faz gestão lá, com o time dela junto lá. E vamos ouvir um pouco da visão dela a respeito dos fundos, um pouco aí do que a gente está vendo na indústria, certo? A gente está num momento não tão fácil aqui no meio de fevereiro, né? Não tenho certeza se vai ser taxado, se não vai, disseram que não vai, mas vamos ouvir o que ela está achando, né? Que eles estão estudando e avaliando e, né, próximos passos, quem sabe, certo? Então vamos começar aqui. Tatiana, obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada pelo pessoal que está assistindo a gente também. Isso aí. A gente tá aqui, né, numa quinta-feira chuvosa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E você tá vendo numa sexta ou na segunda, direto aí no canal da BMC, certo? Então, assim, a gente ouve, né, assim, né, que o gestor, ele é a parte importante no fundo, né? E aí, pra gente conhecer um pouco mais do gestor, a gente quer ouvir um pouco da sua trajetória até chegar nesse momento de hoje. Conta pra gente. Vamos lá. Bom, eu estou no mercado financeiro há 20 anos. Comecei em 2004, depois de me formar em administração, com o mercado de ações, né? Eu trabalhava estagiei num family office, ou numa asset pequenininha, e acabei ficando lá por 2 anos. Na sequência passei por outras assets independentes e aí pelos bancos maiores, né? Então sempre no buy side, vamos dizer assim, e cobri ações por quase 13 anos desses 20 aí que a gente está falando. Diversos setores, então peguei diversos momentos de mercado, até que em 2010 eu estava já no HSBC, né, na gestora, na asset, e comecei a cobrir o setor imobiliário. Mas no ponto de vista de ações também. E naquele momento, né, o setor de home builders, construtoras, shopping, properties era bastante bem quisto pelo mercado, tá? IPO. Em 2010 a gente tinha muitas empresas incorporadoras, um monte de IPOs, enfim, as empresas de shopping crescendo muito ali em 2012, 2013, fazendo aquisições, fazendo novas expansões, fazendo novos ativos. E aí depois a gente passou por um momento mais desafiador já. Vale. Para esse setor. Então tivemos aquela história toda de orçamentos estourados em obras, empresas que não conseguiram resistir. E aí pegamos a crise de 2015 e 2016. E em 2017... a gente teve a aquisição do Bradesco pela Unidade do Brasil do HSBC, e o Bradesco tinha um fundo de imobiliários, um FOF, que vocês todos conhecem, o BCIA, e sempre numa união de equipes, né, você acaba tendo alguns rearranjos ou preferências e assim por diante. E a pessoa que fazia o BCIA naquele momento optou por sair da instituição, e eu achei que seria uma boa oportunidade. Eu já fazia ações há muito tempo, e achei que a gente estava num mercado com talvez menos de 100 mil investidores naquela época, né, em 2016, 2017, com poucos fundos listados também, talvez perto de 100, 130 fundos listados, e acreditei que para frente seria uma boa indústria para começar a atuar. E aí depois disso, enfim, cheguei até o Itaú, estou há 6 anos no Itaú, cheguei lá, a gente ainda não tinha fundos imobiliários dentro do Itaú, da Itaú Gestora, né, da Itaú Asset, mas a gente já tinha essa vontade, essa intenção, e fomos trilhando aí o caminho até a gente conseguir vir a mercado com o primeiro fundo listado no final de 2022. Tudo bem, né? Veja, olha aí a experiência e a capacidade, né? Me diz uma coisa, esse momento, né, de construir os fundos do início, como é que foi esse... Né, vocês pegaram um momento bem melhor do que hoje, né? Como é que foi?
Talvez, né? Agora parece que é bem melhor, né? Mas a gente começou, enfim, tanto a se estruturar lá dentro, a superar alguns desafios internos, ali por volta de 2021, 2022. Só que 2022, de novo, a gente estava passando por aumento de taxa de juros, né? Então também não era um momento muito legal de se vir a mercado. Possibilidade de taxar. Exatamente. Né? Bom, isso é sempre. Ao né? meio-dia. Possibilidade né? de taxar qualquer período de 2 a 3 anos você pegar, a gente vai encontrar. Mas em relação a cenário, né, a gente também estava passando por um ciclo de alta de taxa de juros, então quando você vai falar com o investidor fica muito mais desafiador o segmento pela correlação que ele tem com a taxa de juros. E a gente também estava vindo novo no mercado, então vir num mercado como uma gestora nova, apesar de toda a robustez que a Itaú Asset tem, mas num produto novo, né? Produto novo listado. Num produto novo listado, apesar da gente já fazer isso de outras formas. E com muitos fundos imobiliários negociando com desconto, né, também era muito desafiador. Tá? Então, a nossa intenção até de vir com o nosso primeiro fundo, que foi o Tempus, a gente saiu para começar a captar ele no final de 2022, ali por volta de outubro, novembro, a gente tinha que trazer alguma coisa diferente, né? Então a gente veio com um produto justamente falando o que a gente está falando hoje, né? Vamos pegar o momento dos preços descontados que a gente está passando, e a gente fez um fundo menor de prazo determinado, até para a gente mostrar um pouco dessa nossa competência e experiência, e junto com uma parcela de crédito também. Então já o Tempus já tinha essa intenção de investir em FIIs e em CRIs, porque a gente nunca sabe se o mercado realmente vai voltar, né, para essa tendência de convergir os preços. Então a gente queria ter a possibilidade de, se esse cenário não estivesse correto, investir mais em CRIs. Então foi um momento bastante desafiador, o fundo foi pequeno, tem poucos investidores, mas foi um modo da gente se mostrar um pouco para o mercado, né? E aí depois, enfim, ele acabou sendo bem sucedido. A gente esperou um pouco para alocar, a gente começou as nossas alocações mais fortes ali por volta de março, e aí pegamos um momento muito bom realmente de março de 2023 até o final ali de 2023, onde a gente viu essa valorização de cotas acontecer até que de uma maneira rápida, né? Em 3, 4 meses a gente já estava vendo o IFIX ali em julho, agosto de 2023, já com quase 25% de alta, né? Então foi um momento muito bom para a gente fazer ganho de capital, que era o principal foco desse fundo, tá? E até pra gente investir em teses que foram se consolidar e se transformar em retorno agora em 2024, que fizeram com que a gente tivesse aí alguns dividendos até maiores por conta desse ganho de capital, mas sempre acreditando na tese específica, né? Porque você olha aquele preço, é muito contrarian, né? Você fala, vai convergir, será? Mas taxa de juros ainda tá alta, não começou a cair, e se não cair? E se acontecer alguma coisa? Então, muito com base em fundamentos, a gente tem uma equipe super complexa, muito complementar, que vem de diversos setores ali na nossa mesa. Então isso ajuda bastante nas nossas discussões, comitês, bateção de boca e assim por diante. A sua formação qual que é? Administração de empresas. ADM, que nem eu. Depois eu fiz uma pós em finanças para ter mais alguma coisa, mas... E então a gente chega nesse ano, diversas incertezas, algumas poucas certezas, né? E como é que vocês estão vendo o mercado? O que vocês estão vendo, né? Estamos aqui meio de fevereiro, como é que vocês estão vendo para junho, para dezembro? Como é que vocês estão olhando esse ano? Tá bom. A gente já passou por momentos distintos aqui nos últimos 2 meses, para te falar a verdade, assim. Acho que todo mundo. Acho que todo mundo, né? Não só nós. A gente, no final do ano passado, e até na Asset como um todo, a gente tem a gente tem várias equipes ali, a gente usufrui de vários dados que a gente tem na nossa equipe econômica dentro da Asset. Então, eles já tinham um cenário de aumento de preço bem forte no final do ano passado. Na verdade, desde o do final do segundo trimestre ali, por volta de agosto. E isso, obviamente, fez com que a gente ficasse um pouco mais preocupado. A gente já tinha alocado grande parte do nosso último fundo, mas a gente começou a ter um receio maior do que seria para frente, tá? Pode falar. Com relação a crédito, é isso? Também, tá? Com crédito a gente tinha um pouco, mas com relação aos fundos imobiliários também. Tanto que nesse período de alocação,
do ITRI, eu tô falando, que foi o Tá nosso bom. último fundo, a gente, inicialmente, né, quando a gente captou, a gente achava que a gente ia alocar mais em tijolo, porque no começo do ano, Sim. de 2024... A visão era outra. A visão era outra, era fechamento de taxa, a gente ia ter um dígito, a gente estava ainda na recuperação dos fundos de tijolo. E aí, quando a gente viu ali, por volta de julho e agosto, esse cenário mais difícil, principalmente de taxa de juros, a gente falou, os fundos de tijolo não dá para ser 70%, que nem a gente imaginava, tanto é que a gente começou a fazer uma alocação maior em fundos de CRIs e CRIs. Tá? Fundos de crise, assim, naquele momento, só para contextualizar um pouquinho, a gente alocou bastante, porque se vocês lembrarem, no começo do ano, a gente teve um fechamento de spread dos créditos muito grande. Então, as oportunidades que estavam vindo estavam com prêmios muito reduzidos, ou com garantias não boas, adequadas para aquele spread. Então, a gente acabou preferindo inicialmente alocar nos fundos de CRI, que a gente sabe o que tem, são já mais pulverizados, eu corro menos risco de um único devedor. E aí, no final do ano, até a gente conseguiu fazer operações melhores e com taxas ainda melhores nos CRIs, tá? Mas para o cenário, voltando um pouquinho para o cenário, a gente agora está com uma expectativa ainda de taxa de juros muito alta, né? Muito alta, e a gente já tem contratado esses 14,25, mas o cenário da Asset é que chega a 15,25 até o final do ano. Estamos vendo alguns dados que tá começando a bater na economia, né? E aí isso pode fazer com que a gente não precise chegar a tanto como a gente esperava antes, mas vai ser bastante desafiador e a gente ainda está passando pelo aumento, né? Então, parece que nesse sentido o pior ainda não passou, apesar de que, do ponto de vista de fundos imobiliários, eu acho que a correção foi bem mais rápida, né? Então, os preços que a gente vê hoje, né, os níveis de desconto em relação aos valores patrimoniais, ou até se você dá desconto no valor patrimonial, porque tem fundo que eu faço isso, eu não acredito muito no valor patrimonial, aí eu falo, tá bom, esse aqui eu vou dar um desconto no patrimonial, mesmo assim, a gente está com níveis de desconto muito altos, que se a gente pega o histórico longo do IFIX, desde que ele nasceu, a gente só viu 2 vezes, né? Em 2015 e 2016, e rapidamente no Covid, porque o Covid fez muito rápido, né? Então, assim, parece que a gente está muito perto de começar algum ponto de inflexão. Agora, realmente, a pretensão de acertar esse ponto de inflexão eu não tenho, mas eu acho que, olhando bons ativos, e assim, né, taxa de juros alta, mas a economia, apesar de parecer começar a desacelerar, a gente ainda tem, nos setores especificamente, fundamentos muito bons. Porque eles vêm de patamares muito diferentes do que a gente teve naquela crise passada. Então, mesmo que a gente venha a ter um pouquinho de vacância, ou que a gente tenha uma acomodação de preços de aluguel em algumas regiões, a gente tem algumas regiões que estão ainda se recuperando, então estão com momentos bastante positivos. A gente tem os shoppings que estão com performances muito boas, já acima do período pré-pandemia, e que a gente acredita que continuarão a ter. Então, parece assim um momento de fundamentos ainda bons e de preços corrigidos ao extremo, né? Você ouviu, né? Ela disse assim, olha, eu tô olhando aquele valor patrimonial e eu dou ali um desconto. Eu quero saber por quê. Qual que é o racional? Porque, assim, uma das coisas que a gente defende na indústria, né, que existe, pelo menos no valor patrimonial, deveria ter uma eficiência. Sim. Aí explica pra gente. Eu até imagino, tá? Mas quero... Não, eu acho que assim, não são todos os fundos que a gente dá esse desconto, tá? E aí vamos lembrar, né? Esse desconto principalmente eu dou quando a gente tá falando de tijolo, né? Porque o valor patrimonial dos fundos de papel, teoricamente, já estão sendo... exatamente. Então ele já tem ali a sua própria correção quando a gente tem um movimento de mercado nas Bs ou coisa do tipo. Então no tijolo, o que acontece é que a gente olha os ativos que estão ali por trás e olha o valor que está ali por trás. E aí, o que é esse valor contábil? Ou o que é esse valor patrimonial? É o fluxo de caixa desses ativos trazido ao valor presente, descontado por alguma taxa, né? Então, ou a gente pode mexer na taxa, se a gente achar que está equivocado o cenário de longo prazo, ou a gente pode mexer no fluxo de caixa, que é basicamente a quantidade de metros quadrados pelo preço. E muitas vezes alguns podem dar um valor de preço de aluguel para determinada região que a gente
não concorde, ou acredite que vai ser mais conservador, ou acredite que vai demorar mais para chegar. E aí, por isso, quando você faz esse fluxo de caixa, aquele valor daquele ativo, ele existe, é maior do que está na tela, com certeza, mas ele é um pouco menor em algumas vezes do que está ali naquela avaliação, né? Muito bem, isso aí. Vamos dizer assim, né? Olhar com lupa, né? Não é só aceitar o que está na tela, né? Lupa, exatamente. Legal. Me diz uma coisa, assim, a gente aqui no Clube faz um trabalho de educação, né? Se a gente olhar para 6 anos atrás, 7 anos atrás, tinha uma live de fundo imobiliário por mês, assim, ou 2. Tinha um fórum só, que não era nem o Clube FI ainda, né? Assim, que era tão grande, tinha outros, né? E hoje a gente vê, assim, um esforço de uma comunicação, de uma transparência, né? De várias casas. E eu sei que vocês têm isso lá, né? Como que é esse relacionamento de vocês, né? Eu sei que vocês têm uma pessoa que cuida do relacionamento com investidores, mas como é que é esse dia a dia lá com os investidores? A gente tem tentado aprimorar isso cada vez mais, né? A gente começou de um jeito e a gente já tá de outro em 2 anos, vamos assim. E eu acho que é o que você falou, a gente tem que aparecer mais, né? E estar sempre tentando fazer esse trabalho de educação, né? Até porque a gente tem bases completamente diferentes de investidores. Então, a gente tem que tentar atuar em diversas frentes. Então, além dos nossos relatórios mensais que a gente tenta fazer aquele vídeo. A gente tem um vídeo no canal da Asset que a gente faz mensal para falar sobre os dividendos, ou algum destaque que teve na movimentação da carteira, ou algum destaque do mercado que aconteceu esse mês. A gente tem feito vários eventos, né, dentro do nosso canal, vamos dizer assim, para tentar também atender todos os questionamentos que tem e tentar estar mais próximo de vocês que fazem um trabalho excelente, assim como você, alguns outros aqui no mercado, para a gente poder também falar verdades, né? E falar coisas com fundamento. Acho que esse hoje em dia tudo é muito fácil de falar, né? Todo mundo pode falar tudo. Todo mundo pode ter um microfone, né? Todo mundo pode ter um microfone. Então, eu acho que é importante a gente estar com vocês, até mesmo na frente do nosso canal, falando. A gente fez live sobre os fundos listados no final do ano. Já estava um momento difícil ali em dezembro. A gente fez live sobre o ITRI especificamente, ali por volta de novembro. Então, a gente tem os nossos relações com investidores também para tentar auxiliar. E a gente tenta receber de toda forma, assim, todos os investidores que nos acessam para tirar todas as dúvidas possíveis, né? É diferente, né? E é um ponto, assim, engraçado, que é difícil também, via um canal, atender o público, né? Porque você faz um vídeo, aí alguns falam, você não pode ser muito complexa. Porque se é muito complexa, alguns não vão ter paciência de te ouvir. Outros falam, você tem que falar mais coisa, porque se você fala pouquinho, não é suficiente. O pessoal do fórum vai reclamar. Então, a gente tá aqui, né, tentando fazer ginástica, a gente fala menos no vídeo, tenta escrever um pouco mais na carta, a gente tem recebido bastante feedback sobre as cartas para também dar mais disclosure das coisas que a gente já tem feito. Acho que a gente fez guidance recentemente do fundo também, e acho que isso vai tentando fazer com que a gente tenha cada vez mais transparência aqui para os investidores. Legal. Fala um pouco de cada um dos fundos pra gente. Como é que o momento, né, de cada um dos fundos? Vamos lá. Então eu falei um pouquinho do Tempus, né, que foi o primeiro fundo que a gente fez. É um fundo menor, com menos investidores, que passou pelo momento de ganho de capital ao longo de 2023 e 2024. Então ele teve um ano de distribuição bastante forte no ano passado. E agora ele está no momento de novo de pegar, vamos dizer assim, essa segunda pernada de ganho de capital que a gente espera ter até o final do fundo. Então, lembrando que o Tempus é um fundo de prazo determinado. Ele termina quando? Ele termina no final de 2028, em novembro de 2028. Então, na nossa cabeça, a gente ainda tem espaço para mais uma pernada de ganho de capital, para poder devolver todo o capital e encerrar esse fundo, tá? Então, ele tem hoje, né, basicamente, quase 78% em FIIs, uma parcela de 21% ali em CRIs. E a gente está aqui mexendo um pouco nele para ver para onde a gente vai ao longo desse ano. Ele tem quase 35% de fundos de CRIs, que estão também num momento de bastante desconto. A gente tem papéis, fundos, né, grandes,
high grade ou mid grade, se é que a gente pode falar assim. Então a gente é bastante tranquilo com eles, mas que também estão passando por momentos de desconto. E a gente tem fundos ali dentro de escritórios, shoppings e logística. A gente tem mais escritórios e shoppings do que logística nele, mas a gente acredita bastante na recuperação que a gente vai ter aí até o final do fundo para a gente devolver. Depois a gente tem o ICRI, com C, que é o nosso fundo de recebíveis, né, nosso fundo de CRIs, que também foi lançado no começo do ano passado, né, a gente começou a captação no final de 2023, encerrou ali em janeiro de 2024. Esse fundo é perpétuo, comum, com o objetivo de investir em CRI, ele está 95% alocado, e nele acho que a gente teve um movimento bastante interessante, tá? E fomos bastante criticados no início também. Como a gente terminou a captação em janeiro, e aí a gente passou por esse momento que eu comentei de fechamento de spreads de crédito, onde a gente tinha prêmios baixos para os riscos que corriam cada operação, a gente segurou bastante a alocação, né? E isso a gente foi bastante criticados naquele momento por isso, mas no fim, na segunda metade do ano, a gente acabou fazendo operações com a NTNB muito mais alta, com taxas nominais mais altas também. Então, quando você olha a taxa de aquisição desses ativos, elas são mais altas que a maioria dos fundos que já eram existentes antes disso, tá? Então, quando você faz ali uma conta de carrego do fundo, né, com base na taxa de aquisição, ele tem um potencial de rendimento bastante alto. A gente acabou, basicamente, de alocar ele em janeiro, tá? Hoje a gente está com 95% de alocação. Então, a gente começou a ter full dividendo das nossas alocações, basicamente, agora em janeiro. E outra coisa que aconteceu em função, vamos dizer assim, dessa calma para alocar, foi que ao ver também o cenário de juros, como eu comentei, que a gente já tinha ali uma expectativa de juros mais alto, a gente começou a ver operações muito boas em CDI também. Então, muitas vezes o que eu falo da gestão ativa, né? Muitas vezes o que você se propõe a fazer no momento de lançamento do fundo, você tem que adequar com o momento de mercado. Obviamente, sempre mantendo a política de investimento, objetivos de retorno, mas a gestão ativa tem que fazer isso, senão a gente é gestão passiva não ativa. O nosso mercado é extremamente volátil, né? Sim. E a gente acabou alocando ali quase 40% do fundo em CDI, né? Então, hoje é uma taxa de CDI mais 2,5%. E 55% do fundo em IPCA mais 10 é a nossa taxa de aquisição. Então, é um fundo que acabou passando por um momento difícil no início do ano passado, e acho que a gente fez uma carteira bastante saudável, bastante diversificada em termos de estruturas, principalmente, não em termos de devedor só. E que eu acho que hoje, enfim, está negociando com desconto como vários outros aí do mercado. E por fim, a gente tem o ITRI, né, de Total Return, vamos dizer assim, que hoje a gente muitos chamam de multi-estratégia ou de hedge fund, mas a intenção nossa era ter um Tempus, que foi o nosso primeiro fundo, com um mandato mais amplo ainda, e perpétuo, né, onde a gente pudesse operar os ciclos de maneiras bastante aberta, tanto os ciclos de mercado como o ciclo imobiliário de cada um dos setores, tá? Obviamente, como você mesmo falou, o cenário era completamente diferente no início de 2024, e acho que como um IPO daquele momento, a gente acabou sofrendo muito na cota, né? Porque ele foi muito na inversão ali, de expectativa de juros principalmente. Então, a gente listou ele em abril, em junho o mercado já estava precificando os juros para cima de novo. Então, ele acabou sofrendo bastante na cota, mas hoje ele está aí com quase 50% de desconto, se a gente considerar que os fundos investidos voltem para o meu valor patrimonial, que já está ajustado, né? Então, tem um desconto bastante relevante em relação à patrimonial dele e em relação à outra patrimonial. A gente tem nele uma diversificação bastante grande entre os setores. Então a gente tem quase 77% de FIIs, sendo que 33% são FIIs de CRIs. A gente tem uma concentração maior no segmento de shoppings, que, como eu comentei, a gente tem uma expectativa positiva. E outro ponto que eu acho que a gente esqueceu muito depois da pandemia é que o setor de shoppings, na nossa visão, ele deveria ter um prêmio de risco menor, na minha visão, do que o setor de escritórios e do setor de galpões, né? Por que eu falo isso? Porque
Quando a gente vê o quanto o inquilino representa de um shopping e quanto o inquilino representa de uma laje ou de um galpão, é completamente diferente, né? Então, a receita de um shopping, ela é muito mais diversificada que a receita de uma laje. Muito mais, então, do que a receita de um galpão. Sim. Concorda? Então, se a gente lembrar antes de pandemia, que nunca imaginamos que os shoppings irão ficar fechados, esses fundos negociavam com um prêmio de 2% para o NTB. Eram os melhores Eram os melhores fundos. Melhores fundos, amados. Eram amados. Então, porque você tinha uma estabilidade de dividendos muito grande. Sim. Porque você tem uma estabilidade de fluxo de caixa relevante. Então, eles negociavam com 1,5% a 2% de prêmio de risco. E hoje eles estão negociando a 4%. Né? Então, eu falo assim, além do fechamento de curva, vamos dizer assim, que é macro, eu acho que tem um fechamento de prêmio de risco do setor, que em algum momento, quando o mercado começar a voltar a ver essa previsibilidade... A lembrar. Exatamente. Eu acho que ele também tende a ser beneficiado, né? E aí a gente tem um pouco de ação, que é um segmento que eu olhei muitos anos da vida, a gente tem equipe grande também ali de análise que a gente às vezes discute, e eu acho que nesse segmento a gente consegue operar mais rápido, né? Porque o mercado de ações ele tem uma liquidez muito maior do que o mercado de fundos imobiliários e muitas vezes ele precifica as coisas antes, seja para o bom ou para o mal. Ele precifica mais rápido, né? Então, assim, desde que o fundo foi lançado em março, a gente não teve movimento de alta dos fundos imobiliários e a gente fez ganho de capital por 3 meses no ano passado, julho, agosto e setembro, e foi em ações. Porque aí é mais volátil. Então, a gente tem uma parcela pequena, porque obviamente não paga rendimentos mensais, e em termos de proteção de capital também tem uma volatilidade maior, mas a gente atua nele também conforme ali o momento das empresas que a gente tem. O mercado ele tem essa possibilidade de fazer esses fundos que tem várias caixinhas dentro, né? E vocês viram, né? Assim, quanto tempo, quanta experiência, quantas pessoas dedicadas, sistemas, e às vezes parece, né, que tem assim, né, uma pessoa que começou a estudar faz 1 ano, né, ou 2, e tem um conhecimento excepcional e faz um julgamento da capacidade de gestão, né? Então, assim, um conselho, né, para você, investidor, vai se comunicar com a gestão, faz uma pergunta objetiva para a gestão, manda lá, deve ter um e-mail, entendeu? A gente pode colocar aqui na descrição do vídeo. Depois, claro. Né? Assim, ó, tá lá, manda para... Porque, às vezes, o gestor... Olha, a Tatiana ela falou que não alocamos durante X período. E porque tinha uma estratégia, tinha um objetivo. Então, cuidado, assim, tá? Você vê, às vezes, algum comentário, né, assim, lá no nosso fórum, né? Ou, de repente, em algum outro vídeo aí pelo YouTube. Então, cuidado, às vezes pode demorar pouca por aí, tá? É isso aí. A gente tem uma parte dos nossos seguidores, da nossa audiência, que está começando a investir em fundo imobiliário agora, né? A gente tem nesse momento, inclusive, um desconto no nosso plano básico. Só entrar lá no Clube FI, 12% de desconto já, só clicar e assinar, tá? Mas eu queria ouvir de você, como uma gestora experiente, trazer assim, algum tipo de aconselhamento, né? Eu trouxe algum tipo de aconselhamento, mas você também pode trazer para esses investidores que estão iniciando agora. Assim, vou pegar esse gancho para colocar uma coisa que eu acho que é até importante a gente falar pro pessoal, né? O movimento que a gente viu recente foi muito forte, né? Foi. E o crescimento que a gente teve de número de investidores de 2019 para cá foi muito forte. Que nem eu falei, a gente assim, tinha acho que 250 mil investidores até final de 2018. E a gente está com quase 2 milhões e 700. Então, muitos investidores só viram a alta de 2019, o susto do Covid que voltou rápido, e tem pouco, talvez, entendimento, né, do que é um fundo imobiliário, né? O que tem ali dentro não é só uma cota ali na tela do home broker, vamos dizer assim. Então, acho que o conselho maior, assim, é para os investidores que querem vir a investir, não focar em um único parâmetro, não focar só no que vai pingar na sua conta. Isso, qual que seria esse parâmetro que normalmente as pessoas usam? Como é que é? Assim, eu acho que são vários parâmetros. O primeiro parâmetro é saber o que você quer com aquele investimento. Eu quero ter só renda, então eu quero ter uma estabilidade, porque eu preciso desse dinheiro para pagar meu aluguel.
Então eu preciso ter um fundo bastante estável, que eu tenha uma previsibilidade bastante grande, que não tenha variações, que talvez não corra um risco de economia real, enfim, assim por diante. O outro parâmetro é saber o que você está comprando quando você compra 4 letras. Então eu estou... Quando compra 4 letras é maravilhoso. Não, eu estou comprando 4 letras, mas dentro das 4 letras tem o prédio na esquina do meu trabalho, tem o prédio na região da Berrine, tem o prédio na região perto do metrô e assim por diante. Então, é ir um pouco mais além do que as 4 letras e do que o dividendo, que são coisas fáceis de ver, e abrir o relatório gerencial, quais são os ativos, como são ocupados, como é histórico de ocupação desses ativos, e mesmo quando a gente fala de outros setores, que nem a gente falou agora de shoppings, como negociava isso antes da pandemia, que foi um momento, obviamente, outlier, né? Como que foi o histórico desses gestores desde que esse fundo nasceu, e não nos últimos 2 meses, né? Então, tem uma coisa que eu tenho dificuldade muitas vezes de entender algumas pessoas falando. Eu acho que eu não sei se eu já te falei isso. Mas esse dividendo é não recorrente. Mas é não recorrente, mas é seu, é retorno. E fizeram ele positivamente para você. É um retorno seu. Óbvio, não coloque isso na sua previsão de futuro. Mas é ótimo que você tenha esse ganho não recorrente. Coisa boa, né? Coisa boa. Significa que o gestor, que por sinal você está pagando para fazer algo, fez algo bom. Comprou um ativo a X e vendeu a 1,5x. E o que ele fez com esse dinheiro? Te devolveu esse lucro. Isso é o ganho não recorrente, né? Então, a capacidade de gestão das pessoas que estão ali por trás também... Vai fazer isso todo mês? Não vai, né? Mas olha um histórico um pouco maior do que o mês do dividendo que está lá, né? Então, isso é mais uma coisa que eu acho que as pessoas têm que olhar. E, obviamente, diversificação, eu acho que é óbvio, né? Não precisa falar, porque vão ter momentos. Eu falo isso não só no fundo imobiliário, para a carteira inteira de um investidor. Uma brincadeira que até a gente estava com um comercial recentemente num evento, ele falou, eu tô sempre com um problema. Ou é problema no fundo de ação, ou é problema nos listados, ou é problema no multimercado, ou é problema no cambial. Então, assim, né? Acho que faz parte da diversificação da carteira, você ter... Não é para ter 100% do seu patrimônio em fundo imobiliário, porque tá parecendo que vai ter tantos por cento de ganho lá na frente. Então, isso é importante para o investidor também, né? Tem outras classes de ação. E qual é o teu estômago para aguentar fundo imobiliário que existe uma parcela de renda variável, que é a cota no home broker, a cota na bolsa. Então, eu não aguento. Eu não durmo se eu vejo no meu extrato caindo 10. Não compre, né? Então, eu acho que o investidor tem que se auto-perguntar, não só ouvir. Hoje é muito bom que a gente tem várias pessoas falando do tema, mas perguntar o que eu quero com esse investimento, ele complementa a minha carteira ou não, eu estou adicionando muito risco ou não, e como eu complemento o meu portfólio, né? E olhar mais adentro cada um dos fundos que ele vai investir. Fala um pouquinho pra gente como é que tá a previsão, assim, na asset, o que vocês estão pensando para esse ano, além desses fundos que já falamos, como é que tá, assim... Um olhar. Olhar. Vamos, assim, em termos de economia, como eu falei, né? A gente tem aí uma expectativa de uma leve desaceleração que vai impactar aí na inflação não ser tão alta. Isso, leve desaceleração, então continua juros altos. Isso, a gente tem a expectativa de 15,25% de taxa de juros para o final do ano. Tá. Uma inflação rodando perto de 6%. E um PIB ainda por volta de 2%, mas não mais os 3 e pouco que a gente teve, tá? Isso vai, obviamente, bater em algumas empresas, né? Assim por diante. Até um dos motivos porque a gente tem feito reserva de caixa nos nossos fundos, tá? Porque, assim, num cenário difícil para alguns, a gente quer trazer mais estabilidade e oportunidade. Então, a gente não sabe o que vem pela frente. A gente tem uma linha bastante conservadora, acho que nesse sentido, tá? Então, esse é o cenário meio de geral, vamos dizer assim. Acho que, por outro lado, isso vai trazer oportunidades, mas é sempre aquela coisa. É ótimo para
para investir e péssimo para captar. Mas a gente tem discutido bastante, assim, diversas formas, né, de trazer produtos, muitas vezes que são mais sofisticados para private ou para alguns clientes mais profissionais, e democratizar isso um pouquinho mais para o investidor público geral. Então, acho que a indústria de fundo imobiliário está evoluindo, está amadurecendo. Acho que essa queda aqui de todo mundo, né, esse baque que todo mundo teve, vai trazer aí bastante aprendizado para os 2.700.000 investidores que a gente teve, e vai também trazer oportunidade de trazer coisa diferente, né? Sim. Então, acho que a gente está trabalhando bastante nisso, em trazer tipos de produto diferente que possam pegar as oportunidades que a gente está vendo no segmento para frente. Muito bem. Assim, eu vou aproveitar você aqui, né? Eu sei que existem talvez diversas mulheres que estejam assistindo e que existe uma história no mercado financeiro e não ser tão assim, né, feminino, né? Você pode falar alguma história, assim, alguma dificuldade, alguma vitória, alguma coisa representativa? Posso falar mesmo, tem certeza? Fala, por favor. Qualquer coisa você corta. Esse é um tema, assim, hoje parece que nada mais pode acontecer, mas pensa que eu falei que eu comecei 20 anos atrás, então podia acontecer muitas coisas. E eu acho que é real, assim, no ambiente de mercado financeiro, somos a minoria. Acho que diversas vezes eu entrei em sala de reunião com só homens e eu. E acho que precisa de bastante resiliência, acho que é a palavra, né, para saber da nossa capacidade, do nosso potencial, e superar qualquer coisa que você ouça no meio do caminho, né? Acho que eu tive algumas, vamos dizer assim, pausas, que eu nunca parei de trabalhar, apesar de ter 3 filhas, mas era difícil, assim, obviamente, primeira filha, você falava, eu vou deixar ela lá, eu tinha 30 anos, vou deixar ela lá, vou trabalhar. O que vai acontecer durante, né, esse primeiro período? Eu lembro que eu ia com o meu marido pro trabalho, ele falava, você quer parar? Eu falava, não quero parar, mas só não tá legal, mas tudo bem, vai passar. E aí na segunda, na terceira, já não tive mais isso. Mas assim, é difícil, né, para as mulheres, porque isso, obviamente, isso acaba segurando um pouco nossa carreira, vamos dizer assim. Mas nunca foi uma opção para mim, assim, não uma opção financeira, mas uma opção por gostar do que eu faço, por achar que é produtivo, por achar que traz mais conteúdo pra gente. Então, acho que por mais que eu tenha ouvido algumas coisas na minha vida de mulher no mercado, esse bônus dá pra você comprar sapato e bolsa. Mas você não quis trabalhar no shopping. Diversas coisas nesse sentido. Eu acho que a gente tem que não se retirar da mesa, né? A gente tem que estar lá, assim. As mulheres têm que ter uma confiança de sentar na mesa igual, de falar, óbvio, tem que se preparar. Né? Mas eu acho que não dá pra... Tem que ter uma flexibilidade, a resiliência e não desistir. Ouve e segue em frente. Muito bom. É isso, gente, né? A gente teve essa oportunidade de ouvir a Tatiana, a Tati aqui com a gente, né, falando. Tem alguma coisa assim que você gostaria de deixar de último recado assim pro pessoal, né, do tipo, vai lá ver o canal do Itaú. Vai lá ver o canal do Itaú Asset. Acho que como a gente falou, né, a gente tem total consciência que a gente tá entrando nesse mercado, então assim, os feedbacks construtivos são sempre bem-vindos, a gente está tentando trabalhar bastante nas nossas comunicações. Vejam o canal do Itaú Asset, a gente tem gravado, a gente gravou o podcast do Mind Asset do Itaú no final do ano, então acho que tem bastante da nossa mentalidade assim, exposta nesses conteúdos. E estude um pouco, né, das nossas cartas também, pode mandar questionamentos, a gente tenta sempre responder, depois a gente deixa aqui na descrição do na vídeo. Descrição, e a gente está tentando aí vir com novas novidades, talvez se o mercado permitir aí em breve, estudando bastante algumas formas da gente também aproveitar esses momentos de mercado que a gente está tendo. Deixa eu aproveitar, eu lembrei de uma pergunta aqui, então segura mais uns 3 minutos aí, vai. A gente nesse momento ainda não tem uma clareza a respeito da taxação ou não dos fundos imobiliários, FIAGROS, né, e até de outros fundos, né, tem tributaristas aí. Alguns falam que é fundos, né, que é fundos geral. Como um todo, né. Como é que vocês estão analisando esse momento? O que é a visão de vocês? Assim, na verdade,
pra gente a situação tá bem definida. O que eu conversei com diversas pessoas, né? Aí nós estamos falando da última, do janeiro, né? Da última taxação. Acho que a taxação que vai em cima de serviço, vamos dizer assim, muitos acham que se ela realmente ocorrer, ela pode muito bem ser dividida com o inquilino, né? Então, assim, se é um tributo, quando você compra um produto, muitas vezes, isso é dividido entre o fabricante e o consumidor, né? E se isso realmente ocorrer, pode também, dependendo do caso, né, do poder de negociação daquele proprietário, também ser dividido e ter um impacto muito pequeno em alguns fundos. A gente não tem definição alguma, né, sobre isso, isso ainda será definido. Então, a gente não tomou nenhuma atitude em cima desta notícia boato ou notícia mal interpretada até o momento. Tá bem. Então, lembrando, né, a gente está com essa promoção na nossa assinatura básica, tá? Que tá lá já com 12% de desconto, é só chegar lá. Vamos deixar o link aqui embaixo também para você poder assinar, você que ainda não é assinante. E se você já for assinante, pode também estender sua assinatura, certo? É isso aí, Tati, obrigado. Lina, obrigada a você. Prazer estar aqui. Valeu, obrigado a você pelo seu tempo aqui com a gente e bons investimentos. A gente se vê na próxima vez que eu estiver aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima.